Esse programa contém cenas fortes e não é recomendado para menores. Alguns dados foram alterados para proteger os envolvidos. Todos os acusados são inocentes até que se prove o contrário. Existem professores que não gostam de seguir as regras. Ela usava blusa decotada, saia curta e era meio atirada com os meninos da sala. Eles se arriscam indo muito além do conteúdo didático. Ele não fazia ideia de que corria tanto perigo. Ela estava passando de todos os limites. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Essas são as histórias perversas de professores e sedutores. Professores e sedutores. Knoxville, no Tennessee, é uma cidade sulista que possui 180 mil habitantes e ainda mantém uma sensação de interior. A comunidade de Knoxville é bem conservadora. As pessoas são muito religiosas e tem mais igrejas do que bares. E a Universidade de Tennessee fica aqui. Então o futebol americano faz muito sucesso. Knoxville é uma cidade única. As pessoas são ótimas e todo mundo aqui se ajuda muito. A cidade é considerada um ótimo lugar para criar uma família e educar os filhos. Eu achei o sistema educacional ótimo. Eu pude praticar esportes e exercícios e fiz vários amigos. Foi muito divertido. Mas em 2006, a comunidade aparentemente segura e familiar de Knoxville vai ser abalada até a raiz. Em uma pequena casa na Avenida Coker, Erin McLean se prepara para seu primeiro dia como professora na West High School. Erin demorou quase 10 anos para conseguir seus diplomas de graduação e mestrado em pedagogia, então seu primeiro dia como professora de inglês é a realização de um sonho. Mas muitas pessoas não achariam as roupas de Erin apropriadas para uma sala de aula. Como vocês estão? Bem-vindos ao novo semestre. Os saltos altos e as saias curtas causaram um alvoroço na turma de Knoxville. Espero que ninguém tenha se metido em encrenca nas férias. Erin tem 29 anos, mas poderia ser confundida com uma de suas alunas de ensino médio. Ele é um autor com muita intensidade. Ela tinha os olhos verdes e grandes. Era uma mulher muito atraente. Ela tingia o cabelo de vermelho e não se encaixava no perfil clássico de uma professora que a gente estava acostumado a ver naquele colégio. Conforme as primeiras semanas passam, Erin estabelece uma rotina dentro da sala. Seu programa de aulas inclui ensinar os livros clássicos que ela tanto ama. Ele escreve de um jeito que a gente acaba aceitando tudo. Mas devido às circunstâncias, os meninos adolescentes acham difícil prestar atenção no que ela diz. Logo, Erin se torna objeto de paixões adolescentes. Ela parece não se importar nada com isso. Na cabeça dos meninos adolescentes, eles só queriam assoviar e ver mais o decote dela. De um ponto de vista emocional, não é raro um menino adolescente ter uma quedinha por uma professora e se sentir atraído sexualmente por ela. Eles se divertem simplesmente sexualizando uma professora. Ela gostava da atenção que recebia dos meninos, ficava se sentindo jovem e bonita. Olha, Erin. Além das roupas provocantes, a forma como Erin interage com os alunos é bem íntima. Ela era meio atirada com os alunos, principalmente com os meninos. Ela chegava e colocava a mão nas costas de um aluno e ficava bem perto para conversar. Parece que todos os alunos estão de olho na professora nova, mas um deles dá atenção especial para ela. Seu nome é Sean Powell. O Sean era um menino bonito, tinha cabelo loiro e era bem forte. As meninas se sentiam atraídas por ele. O garoto de 17 anos é muito popular no colégio. Ele é sempre o centro das atenções. O Sean era extremamente extrovertido. Ele era uma das pessoas mais legais que eu já conheci. Pra mim, ele era o palhaço da turma. Tava sempre fazendo piada e não levava as coisas a sério.
Sean é mais autoconfiante do que os outros meninos da sala e começa a paquerar Erin, que ele ainda chama de Senhora McLean. E ela parece gostar da proximidade com ele. Tudo bem ela gostar da atenção, mas ela jamais poderia incentivar essa atitude. O que a maioria dos professores faria seria estabelecer um limite, mas ela começou a responder aos avanços. Em qualquer colégio, existe um preconceito claro contra esse tipo de situação. Mas parece que Erin não acredita que as regras se aplicam a ela. Em vez disso, incentiva a química que existe com seu aluno Sean Powell e que aumenta cada vez mais. Ele era mais do que o aluno preferido. Eles ficavam muito juntos. E começou a correr um boato no colégio. Os alunos da sala dela percebiam que tinha alguma coisa acontecendo. Sean também é apaixonado por literatura e poesia como Erin, e logo essa afinidade evolui para algo mais. Eles começam a se encontrar depois das aulas para conversar. Ela tentou ser mentora dele. Parecia que Sean tinha escrito um texto que ela tinha gostado. A escrita de Sean tem um ar melancólico que desperta o interesse de Erin. Ela analisa a ficha pessoal de Sean e descobre que ele teve uma infância problemática. Sean foi negligenciado e sofreu abusos da mãe, uma viciada em drogas. A mãe biológica do Sean o colocou para adoção. Ela tinha problemas muito sérios e aí ele acabou sendo adotado por uma família boa. Mas a infância difícil de Sean desperta a compaixão de Erin, que também não teve muita estabilidade durante a infância. Ela era muito menina quando os pais se divorciaram e ela acabou vindo morar com os parentes em Knoxville. A vida da Erin foi muito complexa. Ela não tinha muita ligação com a mãe nem com o pai. E foi mudando de casa em casa. Quando uma pessoa não tem o apoio emocional e os laços afetivos que precisa, ela carrega um vazio no seu interior. Apesar de Erin ser adulta, de certa forma ela continua sendo aquela adolescente carente. Talvez de forma inconsciente, Erin passa a ver Sean como sua alma gêmea. Alguém que pode satisfazer suas necessidades e seus desejos. Ela dava sinais de que estava disponível, e isso assusta a maioria dos homens. Mas não assustou o Sean. Ele ficou mais atraído. E era a professora dele, então a situação era ainda mais intrigante para ele. Eu não te vi lá. As professoras precisam estabelecer um limite com os alunos. Elas estão lá para guiar e para instruir os alunos. E não para passar uma imagem de mulher sensual para eles em vez de professora. E logo os carinhos inocentes entre Erin e Sean se transformam em muito mais. Eles dão um beijo apaixonado pela primeira vez. Depois que você passa desse ponto, não tem volta. Ela realmente manipulou a situação. Ela sabia que aquele comportamento não era aceitável, mas não estava se preocupando com as consequências. Aos olhos de todos, o romance entre a professora Erin McLean e seu aluno Sean Powell agora ganhou força total. É algo completamente inapropriado. E Erin é casada. Erin conheceu Eric, seu marido, quando tinha apenas 16 anos. Os dois cresceram na região de Knoxville e frequentaram o mesmo colégio. Erin gostava do fato de a família de Eric ser muito estável, ao contrário da sua. A família dele era muito unida. Os pais estavam casados há muito tempo e foi isso que atraiu a Erin. Um ano depois que se conheceram, Erin engravidou e se casou ainda com 19 anos. A Erin e o Eric se casaram e eram duas crianças criando outra criança. E ela perdeu a juventude, nunca viveu essa experiência. Logo em seguida, o casal tem outro filho. Apesar de serem pais muito jovens, os dois são ambiciosos e têm planos muito definidos para o futuro. Erin quer fazer mestrado em pedagogia e Eric quer ser professor de música. Mas ele acaba colocando sua carreira de lado para tomar conta da família. O Eric é que ficava em casa. Ele preparava comida, ajudava as crianças com a lição de casa e ia com elas para a escola todos os dias. Eu sei que a Erin era o verdadeiro amor do Eric. Ele era muito apaixonado por ela.
Mas com 2 filhos pequenos, a tensão no casamento começa a aumentar. Eles brigam com frequência e quando completam 10 anos de casados, a chama entre os dois desaparece. Como ele ia trabalhar, ela ia para a escola e ainda tinham que cuidar dos meninos. Eles nunca se viam em nenhum momento. Não tinham tempo um para o outro e a partir daí foram se distanciando. Eric entra para uma banda e encontra conforto na música. Ele fica fora até tarde, tocando com os amigos. De repente, a Erin parou de ter tudo o que ela precisava, parou de receber atenção. Isso afetou muito a Erin. Ela ficou muito nervosa. A Erin McLean ficou bastante ressentida. Ela achava que, como tinha se casado e tido filhos muito nova, ela havia perdido a maior parte da juventude. Segundo a lógica doentia de Erin, seu relacionamento com Sean é uma segunda chance de ter uma experiência que ela tinha perdido e merecia ter. É como se ela tivesse voltado a ser adolescente. Eles sempre se encontravam fora da escola. Ele me contou que não sabia muito bem onde aquilo ia dar ou o que iria acontecer. Eu não sabia o que pensar daquilo tudo. A mãe de Sean também começa a perceber mudanças no comportamento do filho. Ele parece distraído e sigiloso. Sean admite que está apaixonado por uma garota nova do colégio. O Sean contou para a mãe que estava apaixonado e até falou o nome da menina. Só não contou que era uma mulher casada e com filhos. A professora de inglês iniciante, Erin McLean, está vivendo um romance proibido e ilícito com um de seus alunos, Sean Powell. Ela era a figura de autoridade, era ela que podia ou concordar com aquilo ou ser firme e falar que era errado. Mas não é isso que a senhora McLean faz. Erin leva Sean para um lugar deserto e comete o maior dos pecados com seu aluno. Não tinha como ela ultrapassar mais os limites. Pelo menos os limites matrimoniais, porque ela estava saindo com o aluno e não era um caso extraconjugal típico. Movida por seus próprios desejos negligenciados, Erin faz sexo com seu aluno e traz seu marido e seu papel como professora. Aos 18 anos, Sean Powell não é capaz de entender os riscos dessa relação. Eu sei que ele começou a sentir que era importante na vida dela. Eu tenho certeza que o Sean não pensou 2 vezes sobre aquela situação. Ele se jogou de cabeça. Para alguém como o Sean, que já passou por problemas emocionais, não tem mais como voltar depois disso. Fazer sexo com alguém que é mais velho e tem essa combinação poderosa entre a imagem de mãe e a de mulher sexy que tem muita experiência é tudo que um garoto pode querer. Pode ser uma fantasia adolescente comum, mas Sean está realizando seu sonho com a mulher errada. Erin fica tão envolvida no relacionamento que parece acreditar que pode durar para sempre, sem nenhuma consequência. Ela escolheu colocar os desejos sexuais acima das outras coisas. A Erin estava arriscando tudo. Estava arriscando o emprego, a profissão, o casamento, os filhos. Isso era quase um vício. Ela não parou para pensar um segundo nas consequências das atitudes dela. O relacionamento imprudente continua até o fim de novembro, mas logo o caso amoroso e a vida de Sean viram de ponta cabeça quando ele é pego com bebida alcoólica dentro da escola. O Sean foi expulso do colégio. Os pais tratavam Sean muito bem, mas eles eram muito severos e não iam tolerar isso de jeito nenhum. Seus pais ficam furiosos e o colocam em um programa de reabilitação de 28 dias. Sem Sean, Erin parece apenas uma sombra de quem costumava ser. No colégio, ela passa os dias como pode.
até que começa a mandar mensagens para ele, como uma namorada de 18 anos faria. A Erin começou a mandar mensagem para ele, do tipo: meu amor, tô com saudade, volte para casa pra gente ficar junto. Preso na reabilitação, Sean Mod a isca facilmente e responde às mensagens mantendo o relacionamento vivo. De uma perspectiva emocional, isso é quase insuportável. Ele é jovem, é solitário, e ele precisava muito ir para a reabilitação, mas ao mesmo tempo tem alguém dizendo: eu te amo, eu vou cuidar de você, e acaba ficando tão confuso e é tão tentador que ele também precisava ficar com ela de novo. Ele saiu mais cedo da reabilitação, porque não conseguia se concentrar, porque queria ficar com a Erin. Ele tinha feito 18 anos e podia sair da clínica quando quisesse. Uma pessoa na reabilitação precisa ficar isolada para poder se concentrar no motivo de estar lá. Mas ela não deixou o Sean fazer isso. A Erin era narcisista, egoísta e colocou os próprios interesses acima do bem-estar do Sean. Eu acho que ele saiu da reabilitação tanto por causa da manipulação dela, quanto por conta da rebeldia dele. Foi a combinação perfeita de fatores negativos dos dois lados. Os pais de Sean ficam bravos por ele ter saído da reabilitação e não permitem que ele volte para casa. O Sean tinha que tomar conta de si mesmo, ele ficou sem casa. Aí acabou dormindo na rua por algumas noites. Mas Erin não está disposta a deixar seu amante sofrer e vai imediatamente ao seu resgate. Ela convence seu inocente marido Eric a deixar Sean ficar no espaço que ele e sua banda usam para ensaiar. Ela fez o marido acreditar que estava falando de um menino órfão que não tinha lugar para ficar. Ele não fazia a menor ideia de nada, porque a Erin era manipuladora e ele era ingênuo. O Eric só queria agradar a esposa e ele não imaginava que, deixando o Sean dormir onde a banda dele ensaiava, estava criando ali um ninho de amor para os dois. Em janeiro de 2007, depois das férias de fim de ano, a senhora McLean volta para o colégio e sua sórdida vida dupla fica ainda mais intensa. Como Sean foi expulso e não é mais aluno da escola, fica ainda mais fácil para eles continuarem o caso amoroso. Sean espera pacientemente a professora casada sair do trabalho todos os dias para se encontrarem e fazerem sexo. Ainda assim, Erin não pensa em terminar seu casamento com Eric. Ela realmente queria ter as duas coisas. Nem sabia como era amar alguém de verdade. Só precisava preencher o vazio da vida dela. Ela nunca parou para pensar que ele era aluno dela, que aquilo era errado. Ela estava completamente envolvida na emoção daquela experiência. Enquanto ela estava lá vivendo essa fantasia, ela precisava de alguém para cuidar das crianças, para manter a casa e ganhar dinheiro. Então ela precisava do Eric. Logo, Erin leva a situação ainda mais longe. Com a desculpa de que vai dar aulas para o seu aluno, ela chega a levar Sean para dentro da sua casa, onde Eric o recebe de braços abertos. Eles viraram amigos e ficaram jogando videogames juntos. Eu acho que naquela época o Eric não tinha problemas com o relacionamento dos dois e se sentia confortável em deixar o Sean fazer parte da vida das crianças e da família deles. Ele praticamente ajudou o Sean a ir atrás da esposa dele sem querer. A gente viu o Sean na casa deles, mas nós nunca desconfiamos de nada. Nós conversamos com ele, ele parecia um menino bom. Mas, depois de um tempo, a atração entre sua esposa e o jovem aluno fica evidente. Eric começa a tirar suas próprias conclusões. Nada, só mandando uma mensagem. Só isso. Tinha alguma coisa errada com aquele relacionamento. Ele acordava, a Erin estava na sala e ele perguntava: "Para quem está mandando a mensagem?" Além disso, Erin tomava longos banhos de espuma no meio da tarde e conversava com Sean e esquecia o resto do mundo. O Eric chegava em casa e descobria que ela andava bebendo e conversando com o Sean e não tinha nem sequer alimentado os filhos. Ela estava vivendo em um mundo de fantasia. Naquela banheira, falando com o amante no telefone,
ela conseguia esquecer que era mãe de 2 filhos e que tinha marido e responsabilidades. Enquanto isso, o caso extraconjugal age como uma droga no garoto de 18 anos. Ele não consegue parar de falar sobre isso e conta vantagem para os amigos sobre sua conquista sexual. Ele me contou que estava dormindo com ela. E ele estava animado e se achando o máximo. Tudo bem, é compreensível. Mas deve ter sido uma experiência maluca. Seguindo o comportamento de Erin, Sean fecha os olhos para o perigo da situação. Eu acho que ele nunca pensou no perigo ou na consequência que aquilo tudo poderia gerar. Na cabeça dele, ele deve ter pensado que não tinha nenhuma responsabilidade, porque ela era a figura de autoridade. Em uma manhã de fevereiro, após 4 meses de relacionamento com Sean, Erin diz para o marido que precisa sair às 6 da manhã para o trabalho. Ela diz que precisa fazer cópias de alguns textos. Eric, que está cada vez mais desconfiado, vê a esposa sair de casa usando roupas elegantes e decide segui-la. Ele chega ao local onde sua banda ensaia, o ninho de amor de Erin e Sean. Chocado, ele assiste enquanto Sean dá um beijo longo e apaixonado em Erin. Dá pra imaginar esse homem bonzinho que acolheu um menino na casa dele com carinho, aceitou como parte da família. E acabou descobrindo que a esposa estava traindo ele com o aluno. O Eric deve ter ficado arrasado. Aquilo foi um soco no estômago. O choque de finalmente estar vendo a traição com seus próprios olhos tira Eric de seu estado de negação. Cheio de ciúme, ele confronta Erin naquela noite. Eric, você tá louco? O que deu em Inacreditavelmente, Erin afirma que a culpa é de Eric por negligenciar suas necessidades e ameaça deixá-lo para ficar com Sean. Para de sair com esse menino, eu faço o que você quiser. De jeito nenhum. O que você quiser. Desesperado para salvar seu casamento, Eric tenta satisfazer a esposa. Não faz assim, eu te amo. Tira a mão de mim. Harry, por favor! Eu acho que ele realmente queria salvar o casamento pelo bem dos filhos. Sinto muito, mas vai ter que aceitar. Ela sabia que ele estava desesperado e não queria o divórcio. A discussão acalorada faz Erin considerar terminar o relacionamento com Sean. Mas não é isso que acontece. Em vez disso, o romance se intensifica. E em pouco tempo, ela começa a trancar os próprios filhos para fora de casa para poder fazer amor com Sean. Nós ouvimos alguém gritando e batendo na porta da casa deles. E vimos que os meninos ficavam falando, deixa a gente entrar, estamos com frio. E a porta estava trancada. Já é ruim quando alguém trai o marido. Mas ninguém devia fazer isso em casa, perto dos filhos. E foi exatamente isso que ela fez. Eric não é capaz de lidar com a traição da esposa. Depois da discussão, ele se retrai. O Eric foi muito passivo e muito submisso. Ele simplesmente se fechou e se distanciou cada vez mais da própria vida. E foi chegando perto do abismo que a dor criou e ele não sabia o que pensar nem como sair disso. Em fevereiro, o relacionamento extraconjugal de Erin e Sean já está no 4º Li mês. esse livro quando eu era pequena. E agora, alguns alunos e até mesmo professores desconfiam que eles estão envolvidos, mas ninguém diz nada. É claro que as pessoas perceberam, mas no sistema de ensino de Knoxville, existe a ideia de não fazer um alarde em público. Então, os outros professores relutavam muito em falar sobre esse assunto. Erin e Sean passam a ser ainda menos discretos. Em uma sexta-noite, Erin e Sean saem para beber juntos.
Quando entram no bar, veem Eric com os amigos. Mas em vez de darem as costas e irem embora... E aí, pessoal, tudo bem? Parece que eles acham divertido atormentá-lo. Eles chegaram e sentaram na mesa do Eric e dos amigos dele. Chegou uma hora que a Erin virou e começou a lamber a orelha do Sean. Bem na frente deles. Foi inacreditável. É um golpe ainda mais baixo em uma situação descontrolada. Primeiro, Erin e Sean estavam intoxicados com a paixão que sentiam. Agora estão bêbados com o próprio poder. A Erin foi egoísta. Ela realmente estava testando o limite do marido. E mais, isso faz parte da patologia dela. A Erin via todos eles como se fossem só personagens na história dela. Ela queria todas as atenções voltadas para ela. O Eric não fez nada. Ele não deu um soco no Sean, não chamou para briga, não falou para a esposa que ela era uma vagabunda. Todas essas coisas que a gente espera que um homem faça, ele não fez. O Eric era um homem sensível, contra a violência, e que aguentava de tudo. Os homens sabem analisar os outros. A gente pode começar uma briga e saber quem vai conseguir acabar com a gente. E com o Eric era só preciso 5 segundos para saber que ele ia tomar uma surra e que ele não ia revidar. Quanto mais o Sean percebeu que esse cara não só não ia brigar com ele, como ainda ia deixar o caso continuar, mais foi se tornando arrogante com o passar dos dias. Ele não tinha vergonha de jogar o relacionamento na cara do Eric. E é óbvio que nenhum marido ia ficar feliz de ver um menino se gabando de estar roubando a esposa dele. Poucas noites depois do encontro no bar, a audácia do casal aumenta ainda mais. Eric chega em casa e encontra Erin e Sean na cama. A cama dele. E não estão apenas se beijando dessa vez. O Eric abriu a porta e viu o que estava acontecendo. Aí ele simplesmente fechou a porta e foi embora. A maioria dos maridos, com certeza, teria agido de outro jeito. Eles provavelmente entrariam no quarto, pegariam o Sean e jogariam o menino contra a parede. E o colocariam para fora de casa. Mas ele não, ele foi dormir no sofá. Essa é a situação mais humilhante, mais desmoralizante que pode acontecer com um homem. Para Eric, é impossível acreditar nesse nível de traição da sua esposa. Embora esteja paralisado com o choque, dentro dele, a raiva aos poucos vai aumentando. Eu acho que ficar com aquelas imagens dos dois na cabeça, com certeza teve um peso pro Eric. Desesperado para dar um fim à traição, Eric decide agir com as próprias mãos. O Eric foi provocado sem parar, até que finalmente ele explodiu. Eric encontra sua esposa na cama com o ex-aluno. Ele não pode suportar essa traição. Ele deve ter ficado arrasado de ver um menino entrar no meio do casamento e da casa dele e destruir tudo que ele tinha construído. O Eric disse que pegou a arma que era do pai dele com a intenção de cometer um suicídio. E isso faz todo sentido. Levando em consideração como ele estava cada vez mais desesperado e mais deprimido. Alguns amigos dele até disseram que, às vezes, ele parecia ter um surto psicótico. Desesperado e com o coração partido, Eric escreve um bilhete de suicídio para Erin. Eu já estou morto. Desculpa se eu não tornei sua vida melhor. Eu te amo e preciso de você, mas você não tá nem aí mais pra mim. Você não me quer mais. Eu nunca pensei que um dia fosse realmente me matar, mas eu quis morrer muitas vezes. E agora eu preciso fazer isso. Não me restou mais nada.
Apesar de seu enorme desespero, Eric não consegue puxar o gatilho. Ele não conseguiu. Não teve forças para puxar o gatilho. Mas então, em um sábado, dia 10 de março de 2007, depois de suportar meses de decepção, Eric, que ainda quer reconquistar a esposa, tem um fio de esperança quando vê Erin se arrumando para sair. Tô cheia de desejo. Ele achou que eles iam ter uma noite romântica. Os meninos estavam passando o fim de semana com os avós. A noite romântica virou o ponto de virada dessa história. Ele ficou aliviado e pensou, nossa, talvez ela queira voltar comigo, talvez seja a chance de agir e acabar com toda essa dor e essa situação horrível. Mas logo, Erin destrói as esperanças de Eric. Querido, por que você tá se arrumando tanto? Pra gente sair junto, amor. Você não acha que eu me arrumaria tanto pra ter uma noite romântica com você, acha? Aquilo foi a gota final. O relacionamento deles chegou num ponto crítico. Não volta. É quase como um vulcão que finalmente entra em erupção ou uma represa que se rompe. A gente só pode segurar as nossas emoções e a nossa raiva por um certo tempo. Se você sair pra encontrar aquele garoto, não precisa voltar. Por mim tá ótimo, meu bem. Erin, seus filhos estão aqui, eu sou o pai deles. Belo pai. Não tem nada que me prenda a essa casa. O que você tá falando? Erin é imune a qualquer ameaça de Eric. E então, como se estivesse planejado, Sean entra. E aí? E a garota tá pronta? Sai da minha casa. Ele não tocou a campainha, simplesmente entrou na casa do Eric e da Erin. Entrou direto e disse que tinha ido buscar a namorada. Isso foi a gota d'água. Saia da minha casa. Tá bom, o que você vai fazer? Me mandar sair? Eu acho que a confiança do Sean aumentou muito por causa do que a Erin dizia. Ela falava que queria ficar com ele. Cadê a Erin? Saia da minha casa. Mas Sean não vai embora. E o adolescente pretensioso que tinha bebido simplesmente ri na cara dele. O Sean não se sentiu ameaçado pelo Eric. Dava pra ver pelas ações dele e pelo que ele falava. Saia da minha casa. Tenho certeza que ele ficou muito nervoso. Ainda assim, Eric tenta argumentar com a esposa uma última vez, mas ela não leva a sério. Eu quero que você tire esse menino daqui. Ela e o Eric conversaram. E ela só ficou fazendo ameaças do tipo, eu vou embora, você vai ter que aceitar. Como assim? Eu sou o pai delas. Vamos levar as crianças. Ela disse, nós vamos levar os meninos. Eles vão morar com a gente. É isso. Ele vai ser o pai. Ou seja, o Sean. Não vai levar meus filhos. Quando fica claro que Erin está falando sério, quando diz que ela e Sean vão levar os filhos, ele liga para a emergência para pedir ajuda. Hello, I have a intruder in my house. Okay. Trying to walk in. Okay. Do you know this person? Yes. Do you know his name? Yeah, his name's John Powell. He's one of her former students. He wants to start a fight. With who? With me. Quando o Sean percebeu que o Eric estava falando com a polícia, ele saiu da casa. Mas o adolescente confiante não vai embora. Ele entra no carro. O Sean ficou sentado lá, fumando um cigarro com o motor ligado, pronto para ir embora assim que a namorada dele chegasse. Eric encerra a ligação. Ele já perdeu a esposa e agora também pode perder os filhos. Ele chegou no limite de sua paciência. E ninguém poderia ter imaginado a reviravolta macabra que aconteceria. O Eric finalmente não aguentou mais e foi aí que tudo começou a tomar proporções enormes. Fora! A professora de ensino médio, Erin McLean, decidiu deixar o marido para ficar com seu ex-aluno. E vai levar os 2 filhos com ela. Depois que Eric liga para a polícia para tirar o amante de sua mulher, Sean, de casa, ele acredita que o problema está se resolvendo. Mas Sean decide não ir embora.
Cego de raiva, Eric decide se livrar de Sean de uma vez por todas. Fora! O Sean insultou Eric pela última vez. Aquele homem passivo e submisso agora virou completamente o oposto disso e ficou bravo, furioso e buscando confronto. E ele só queria se vingar. Não vai levar meus filhos, cai fora. O Eric ameaçou o Sean. Ele falou, vai embora, você não vai levar os meninos. E o Sean riu e disse... Em 2 semanas eles vão estar me chamando de pai. Eu estava na minha sala assistindo TV e de repente ouvi um tiro. A vizinha vê Erin sair correndo em pânico para fora de casa. Sean Powell continua no carro, sangrando e caído sobre o volante. Eric McLean anda calmamente até ela e diz... Parabéns. Parabéns. E então vai embora. Erin parece estar em choque conforme entende lentamente a realidade do que aconteceu. E então ela liga para a emergência. É a segunda ligação vinda da casa deles na... Oh my God. A Erin estava no telefone falando, ai meu Deus, ele atirou no Sean. Please come try to save us, please, please. Okay, ma'am, I've got an ambulance and a fire truck and the police department on the way. Where's the guy that shot now? He's got the guy who's trying to get in the car. Please, come save us, please. God, please. Eu fui até lá e tentei consolar a Erin, mas ela simplesmente virou as costas para mim e entrou na casa dela. Aí eu fui até o carro e olhei quem estava dentro. E eu vi o Sean sentado lá, com a cabeça meio caída de lado e com um buraco grande na cabeça. A polícia chega e declara Sean morto no local. Na manhã seguinte, a polícia encontra Eric andando em um trilho de trem abandonado, sem camisa, confuso e miserável, ainda carregando o rifle. O Eric não demonstrou nenhum remorso, porque ele estava em choque. E essa é uma reação típica. Ele é acusado pelo homicídio em 1º grau de Sean Powell. A notícia do assassinato se espalha rapidamente e surpreende o corpo estudantil do colégio e a comunidade de Knoxville. Um amigo nosso chegou. E na hora eu vi pela cara dele que tinha acontecido alguma coisa. Aí... ele me contou que o Sean tinha levado um tiro e morreu. Aquele foi um dos momentos mais difíceis de toda a minha vida. Foi muito surreal uma coisa assim acontecer no meu colégio. Um lugar onde eu sempre me sentia seguro. Aquela dor avassaladora. Parece que nunca passava. Quando a investigação sobre o assassinato de Sean Powell começa, Erin desaparece com seus 2 filhos. Ninguém sabia onde eles estavam. Ao mesmo tempo, o Eric em Knoxville fez o pedido de divórcio. Um ano e meio após o acidente, Eric vai a julgamento pelo assassinato de Sean Powell. A mídia está enlouquecida. Esse assassinato foi único, por causa da relação entre professor e aluno. Parece um caso simples. 865-661-9048. Os promotores alegaram assassinato a sangue frio. Eric McLean is the most passive, nice, sweet, loving person. Ele já tinha confessado. Não tinha dúvidas de que foi ele. E então, surpreendendo a todos, Eric McLean dá seu depoimento em lágrimas e descreve aquela noite como sendo um terrível acidente. I told him, I was like, you're not taking my kids from me. You already have Aaron. He said, I'll take that gun and shove it up your Then he grabbed the gun. I jerked back, but
He either let go of it or I jerked it out of his hand and it went off. O Eric disse que só estava tentando fazer o Sean ir embora. Mas o Sean não obedeceu e puxou o cano da arma. E foi aí que ela disparou. I'm sorry, I couldn't believe it. Has the jury, in fact, reached a verdict in this case? Not guilty. Não teve um único membro do júri que acreditou que o Eric McLean poderia ter tido a intenção de machucar alguém. Eric é declarado culpado de homicídio por negligência, um crime mais leve, e é sentenciado a apenas 90 dias na prisão. Os amigos e familiares de Sean Powell ficam furiosos. Sean will never have children, or I will never have grandchildren. The only closure I have is when they shut the lid on his coffin. A família Powell ficou arrasada. Eles acreditam que o Sean foi assassinado a sangue frio. E não só a justiça não foi feita, como eles acham que o Eric escapou da punição. Desaparecida desde que as investigações começaram, as autoridades finalmente encontram Erin McLean em Austin, no Texas. Ela e os filhos são levados de volta para Knoxville. Mas logo se descobre que antes de ir para o Texas, Erin tinha passado um tempo em Nashville e conseguiu outro emprego como professora na cidade. Inacreditavelmente, ela é acusada de comportamento inapropriado com outro aluno. Ela começou a agir do mesmo jeito nessa nova vida. E isso serve para mostrar que é um padrão, é o jeito dela, isso é um vício. Ela não consegue analisar as consequências das próprias ações e não tem consciência do que faz. Os promotores determinam que Erin não cometeu nenhum crime com seu ex-aluno, já que ele tinha 18 anos quando o relacionamento começou. Mas ela é sentenciada a 95 dias na prisão por ter saído do estado com as crianças e não ter comparecido às sessões obrigatórias no tribunal para decidir a guarda delas. Não foi ela que matou o Sean, mas ela foi responsável pela morte dele. Muitas pessoas veem a morte de Sean Powell como sendo uma tragédia que se desencadeou como resultado do comportamento patológico de Erin McLean e sua indiferença às consequências das suas ações. Ele ultrapassou todos os limites possíveis. E mais alguns. Aquela situação era imoral e errada. Ela não tinha noção do papel dela como profissional e isso ficou muito óbvio em todas as ações dela. Para mim, essa história foi trágica. Tinha um menino que devia estar aqui hoje. E ele foi assassinado. Eu espero que ele descanse em paz. Sean Powell, outubro de 1988, março de 2007. Eric McLean conseguiu custódia integral dos filhos. Erin McLean se casou novamente.